Marcos, vamos falar do Florbela Espanca? Vamos lá. Belo assunto, hein? É. O Florbela Espanca entrou na sua vida e tem gerado... Rapaz, não saiu mais, né? Não saiu mais, né? Não saiu. Na verdade, eu descobri Florbela em 99. Lá se vão 13 anos. 13 anos, quando eu estava lançando meu primeiro disco. E estava sendo lançado no Brasil um livro, eu nunca tinha ouvido falar em Florbela e tal. E aí vi a reportagem, comprei o livro, adorei e tal. E paralelo a isso, na época eu estava fazendo alguns shows com o Fagner. Né? E o Fagner falava assim, olha, uma maneira boa de você exercitar composições, que eu não tinha o hábito de compor muito naquela época. É você pegar poemas, poesias e criar melodias em cima daquelas letras e tal, já que você eu não escrevia e tal. E aí eu comecei a exercitar a coisa da composição em cima dos sonetos de Florbela Espanca. Você já tinha comprado o livro? Já tinha comprado o livro e tal. E aí aqueles sonetos... Você descobriu um universo. Descobri um universo impressionante. E aqueles sonetos ficaram guardados muitos anos, aquelas músicas e tal. E aí eu resolvi, num disco de 2006, gravar o Caravelas. Colocar o Caravelas como fechamento daquele disco. Eu chamava Quintais. E durante as viagens daquele show, as pessoas vinham falar comigo, poxa, mas você musicou Florbela Espanca? E eu fui vendo que muita gente conhecia Florbela e tal. E aí eu já tinha um desejo de estar gravando um disco sobre Florbela Espanca. E a partir daquele disco ali, o próximo vai ser um disco dedicado inteiramente à obra dela. Peguei alguns sonetos que eu já tinha musicado naquela época, musiquei outros, exatamente, Aí musiquei outros, fiz um disco de 17 músicas, que é A Flor de Florbela. E aí foi assim, uma experiência impressionante, porque a aceitação foi muito legal. Apesar de não ser um disco comercial, não é um disco para você dançar, pelo contrário, né, pela vida que Florbela teve. Mas para ouvir mesmo, né? É um disco para ouvir, exatamente, porque são instrumentos eruditos, poesias muito profundas, de muito sofrimento, que ela, por ser uma autora exclusivamente autobiográfica, ela passou ali tudo o que ela vivia, as coisas íntimas dela mesmo, né? Exatamente. Muito ligadas à vida dela. Esse livro é um fruto daquele disco. Dois olhares sobre Florbela Espanca, que é do Bernardo Nogueira e seu. Isso, o Bernardo Nogueira é um professor de literatura portuguesa que eu conheci em Itabirito, quando fui fazer o show, a gente estava comentando aqui, quando fui fazer o show A Flor de Florbela, ele estava na plateia, e aí ele já conhecia alguma coisa dela e tal, e aí um convite surgiu um ano e pouco depois para a gente escrever um livro pela Lei de Incentivo de Itabirito. O livro é exatamente os 17 sonetos que eu musiquei naquele disco, que agora a gente está escrevendo sobre eles, comentando. O disco é cantado e o livro a gente está comentando. E tem uma parte interessante, que é uma parte histórica, ou seja, o que Florbela viveu em cada soneto. Por exemplo, tem a data que ela escreveu, a gente conseguiu isso, a data que ela escreveu em Constância, por exemplo, onde ela vivia o seu segundo casamento. E ela dizia para todo mundo que tinha encontrado ali a felicidade e tal. Mas, ao mesmo tempo, ela se contradizia quando escreveu em Constância. Porque em Constância ela dizia que, assim como esse amor que vem surgindo, é igual a outro amor que vai fugindo. E, ao mesmo tempo, os amigos, ela vivia uma coisa ardente e tal, mas que realmente não deu certo aquele casamento. Então, eu resolvi colocar dados históricos, até para o leitor conhecer um pouco da pessoa Florbela Espanca, além da poetisa. Então existe um comparativo do que ela viveu na época e o que ela escrevia, na época. E aí a gente está falando, eu falo o que eu acho e tal, e o Bernardo também de uma forma prosa literária. Então por isso são dois olhares sobre Florbela Espanca. Ela teve uma vida muito trágica. Muito trágica. Ela é filha de pai incógnito, né? Naquela época era comum em Portugal isso. E nunca encontrou a felicidade plena, apesar de ter tido 3 casamentos, todos os 3 desfeitos e tal, abortos involuntários, suicídio do irmão e o próprio suicídio também. E uma vida bem assim, trágica, dramática. Assim, dramática. Mas uma pessoa... Ela é de 1894.
faleceu em 1930, no dia do seu aniversário. 8 no mesmo dezembro. dia do aniversário. Exatamente. E foi suicídio? Suicídio. Ela se suicidou no dia do aniversário? Se suicidou, foi uma coisa assim, se você ler o diário dela, né, você vê que foi tudo muito programado para aquilo. Ela se preparou exatamente para aquilo. Isso. Exatamente. Né? Mas, apesar disso, ela tinha uma alma muito inquieta, né? Um talento assim, fora do normal, a gente nem discute isso. Mas, pessoalmente, foi uma pessoa muito amarga, né? Mas genial. Como pode? Você pode ser uma pessoa que nunca foi feliz, né? Não, nunca foi. Apesar de ter tentado, mas... engraçado que no livro também eu peguei algumas frases, alguns pensamentos dela que ela gostava de escrever fora dos sonetos, né? Tipo diário, né? Ela escrevia no diáriozinho dela e tal, em cartas para as amigas e tal. Onde você nota que cada frase, cada palavra construída dela, cada pensamento construído, levava sempre a um ponto comum, que ela era uma pessoa altamente triste, mas nem ela sabia dizer por quê. Por quê? Então, você vê pelo livro, tem várias citações assim que ela se colocava como uma pessoa que ela tinha certeza de que ela ia buscar, mas tinha mais certeza de que ela não ia conseguir. Ia encontrar. Gente, olha, uma coisa, né? Vamos mostrar uma então, Du? Vamos mostrar o Caravelas então. Caravelas. Em sua homenagem à Roberta, que ela gosta tanto da música, eu vou tocar aqui, então vamos lá. Caravelas, Marcos Assunção. Cheguei a meio da vida já cansado, de tanto caminhar já me perdi, num estranho país que eu nunca vi. Sou nesse mundo imenso um exilado, tanto tenho aprendido e não sei nada. E as torres de marfim que construí, em trágica loucura destruí, por minhas próprias mãos de malfadado. Se eu sempre fui assim, esse mar morto, mar sem marés, sem vagas e sem porto, onde velas de sonhos se rasgaram, caravelas douradas a bailar. Ai, quem me deras que eu deitei ao mar, as que lancei a vida e não voltaram, não voltaram. Eu sempre fui assim, esse mar morto, mar sem marés, sem vagas e sem porto, onde velas de sonhos se rasgaram, caravelas douradas a bailar. Ai, quem me deras que eu deitei ao mar, as que lancei a vida e não voltaram, não voltaram. Um dia vestido de saudade viva,
caravela. Caravela. Essa música tem a dramaticidade da Florbela mesmo. Essa coisa. Pois é, eu Além acho... de ter a lusitanidade também, nas caravelas, o mar. É engraçado. Eu, antes de Florbela, né? Quando eu comecei a tocar violão nas serestas lá com meu pai e tal, eu sempre gostei muito de fados, música portuguesa e tal. E aí veio Florbela e tal. E todas as músicas daquele disco, eu procurei compor as melodias respeitando a poesia. O que eu achava que aquela música estava pedindo, aquela poesia pedia. Né? Então, por isso os instrumentos eruditos, por isso aquelas melodias mais assim obscuras, vamos dizer assim, né? Densas, coisa meio de castelo medieval, úmida, sombria. Que é uma coisa muito portuguesa mesmo. Né? Exato. Então a gente usou viola da gamba, que é um instrumento renascentista, 1300, precursor do violoncelo, muitos quartetos de cordas tocando, violinos, harpas, porque eu achava que a poesia pedia isso. Eu queria ser fiel ao que ela... Exatamente, né? Porque a música eu estava criando, mas os sonetos já existiam. Então eu queria ser fiel àquilo ali. E o Caravelas foi a primeira que eu fiz, você acredita? Olha, coincidência. Foi em 99, foi a primeira que eu fiz, porque eu não estava conseguindo fazer nenhuma e eu já tinha desistido, né? Aquela história toda de compor, estava achando muito difícil essa história toda, e eu tinha desistido. E aí depois eu abri o livro e caiu nesse soneto. Falei, essa que eu vou tentar. Se não sair agora, não sai mais. Então tem essa coisa das caravelas, a gente tem essa dramaticidade. E abriu um caminho que nem imaginava, né? Exatamente. Dois olhares sobre Florbela Espanca, do Bernardo Nogueira, do Marcos Assunção.